Bem, o nosso bom dia a todos vocês que estavam até há pouco com a nossa querida irmã Isa, Jane, nossa Jane, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia vocês que estão chegando e continuarão a chegar com certeza para o nosso evangelho, que já estavam inclusive com Isa há pouco, vocês que acompanham sempre, né? Jane, Mary, cantora, bom dia. Olha aí, mestre, não é? Então eu trouxe para vocês, antes de a gente ir para a nossa fala sobre Eurípides Barçanufo. Olha, Isa, Vânia, muito bem. Bom dia, querida professora Tisane. Bom dia, minha querida cantora afinada, de voz linda, Mary. Gilvan, bom dia, bom dia. Tá? Então, bom dia, dona Creuza. Antes da gente passar para Eurípides Barçanufo, rapidamente, eu queria declamar para vocês uma poesia que eu fiz por ocasião do Setembro Amarelo, como é minha última oportunidade de falar com vocês assim, diretamente no Evangelho de Tio Eurípides. No Setembro Amarelo, eu trouxe essa poesia que eu fiz, que é para a nosso alerta, aqueles que passam por dificuldades, por agruras na vida e encontram na sua mente apenas a opção, a alternativa de concluir, determinar, de antecipar o retorno ao mundo espiritual, sem saber, na verdade, que isso é uma lástima, é uma das mais infelizes ideias que a pessoa poderia ter. Então, o título do poema é assim: Dê a si mais uma chance. Diz assim: dê a si mais uma chance, estabeleça um recomeço, comece de algum instante em que sorrir não teve preço, em que uma flor lhe atraiu, trouxe-lhe um brilho ao olhar. Dê a si mais uma chance de retomar aquele sonho, outra pessoa, outro romance. Seu coração não tem tamanho, sempre cabe um novo perfil, novo motivo para palpitar. Dê a si mais uma chance, mais uma margem para o erro. Reconsidere o ser perfeito, permita-se, solte um berro, desancore o seu navio, tome seu leme e volte ao mar. Dê a si mais uma chance. Sua existência é um presente. Empreenda-a como um freelancer. Inove-se, haja diferente. Não repita o que não serviu. Não queira mais se sabotar. Dê a si mais uma chance. Foi o que Deus fez com você. Para Ele, você é importante. Mas, para ter o que merecer, recomece a vida, viu? O show precisa continuar. Então, essa poesia eu fiz para homenagear esse Setembro Amarelo, pedindo, implorando, apelando para que as pessoas, antes de cometer qualquer ato último, dê mais uma chance a si mesmo. Mude a vida, mude a perspectiva. Encontre uma nova janela, uma nova porta, uma luz no final do túnel, vá atrás ela. Dinamize a sua vida, dê um sentido para ela, para que você então possa crescer e perceber que a vida faz muito mais sentido do que o que nós imaginamos. Porque é tanta gente lutando pela vida, tanta gente buscando sobreviver, tanta gente batalhando, suando, né, calejando para ter o seu sustento, e tantas pessoas, infelizmente, sem conseguir enxergar aquela luzinha que está ali, só esperando que ela mude a perspectiva do olhar. Tá? Então, nós queremos trazer mais um caso também de cura do nosso querido Eurípides Barçanufo, aquele que sempre valorizou a vida. E ele buscava o tempo todo trazer as pessoas para a vida útil, para a vida de relação, para a vida com Deus, com o próximo, a vida com a natureza. Então, narra-nos o doutor Inácio Ferreira, que hoje está na Pátria Espiritual, e ele deixou essa informação para o Jorge Risini quando ele fez a biografia de Eurípides Barçanufo. Ele fala sobre Maria Modesto Cravo. Maria Modesto Cravo, ela foi aquela que fundou o sanatório lá uberabense, que foi uma obra maravilhosa e do qual o doutor Inácio Ferreira foi diretor. Então ele narra o caso de Maria Modesto Cravo. Ela era oriunda de uma família pobre, mas era uma família unida.
E essa senhora, essa Maria Modesta Cravo, quando jovem, antes da fase adulta dela, adolescente, aquela coisa, era louca. Era louca, louca, louca. A família não conseguia nada com psiquiatra, com nada. Inclusive, naquela época, a psiquiatria estava até começando, estava engatinhando, estava ainda em fase de nascimento. Então, não tinha nenhuma perspectiva a não ser estar em casa, cuidar, ou então levar a pessoa para um hospício. Tá? Então, além da loucura que acometia a Maria Modesta Cravo, ela adoeceu. E adoeceu que não tinha nada que fazer. Morando em Uberaba, a família então procurou os médicos que a família pôde. Foi ao primeiro médico, ao segundo, ao quinto, ao sexto, e nada se descobria, nada conseguia resolver o problema daquela menina, daquela jovem. Aí então, o médico assistente da família, porque naquela época tinha aqueles médicos que a família sempre buscava, sempre tinha, como nós tínhamos o nosso querido doutor Pedro aqui em Itabaiana, e as famílias sempre buscavam, né? Elas buscavam essa assistência médica que era feita com muito carinho, com muito cuidado e tal. Mas o médico assistente precisava viajar ao Rio de Janeiro. Ele disse, olha, ele passou algumas medicações, algumas pomadas, era a perna dela que estava inchando. E ele disse, olha, se ela não melhorar, eu vou voltar. Se ela não melhorar com essa medicação, quando eu voltar, a gente vê o que pode acontecer. E ele viajou, e passou-se o tempo e a medicação, mas a perna continuou a inchar, começou a ter cores diferentes, a roxear, avermelhar, inchar de tal forma que quando ele retorna, a família leva para ele novamente a menina, a jovem Maria Modesta Cravo. Quando ele olhou, ele disse, olha, a situação aí não é boa. Infelizmente, o meu diagnóstico é que a perna está gangrenada. A única solução é cirurgia, é amputar a perna dela. Não tem jeito. Os meus recursos estão todos esgotados, então eu encaminho vocês para um cirurgião. A minha parte já foi feita, não posso fazer mais nada. Então a família entrou em desespero, porque além de louca, a menina agora teria que amputar a perna. Como tratar daquela criança, daquela jovem naquela situação? Então, a criança começou a se agitar, e agitou-se. E nesse ínterim, o médico, enquanto a família buscava a cirurgia, ele disse para a família, olha, se ela se agitar cada vez mais, a solução é vocês trancarem em algum local, o local deixará presa, porque está muito complicado. Não dá para ela ficar convivendo com as pessoas, que ela pode tornar-se muito violenta, muito agitada. Então, foi feito. Teve que colocá-la num quarto presa dentro de casa. Então, o que aconteceu? A família, em desespero, ouviu falar que lá em Sacramento existia o doutor, aliás, não era doutor, era médium, mas como ele curava, as pessoas até atrapalhavam-se e o tratavam de doutor Eurípides Barçanufo. Então, naquela época não havia telefone, e o que é que eles fizeram? Passaram um telégrafo. Vocês talvez não saibam que existissem esse meio de comunicação antes da internet, mas bem antes da internet, bem antes do celular, bem antes do telefone fixo, que surgiu através de Graham Bell, havia o telégrafo. E eles passaram então o telégrafo para Sacramento, para que chegasse até Eurípides Barçanufo o pedido de socorro para a filha dela, para a filha da família. Então Eurípides disse que já tranquilizou na resposta ao telex, dizendo que ela ia melhorar, que a família ficasse tranquila, que trouxessem ela para Sacramento. E ele iria cuidar dela, ela ia sarar, inclusive, olha o que Eurípides falou, inclusive da loucura, ela ia ficar 100%. É uma promessa, né, no mínimo, otimista. E Eurípides, então, já preparou-se para a oração, ali naquela noite. Quando a criança, a jovem, foi trazida para Eurípides, para Sacramento, ele então começou a fazer o tratamento. Com 2 dias, com água fluidificada e com passes, a perna desinchou, que parecia que nunca tinha acontecido nada naquela perna da Maria Modesta Cravo, aquela jovem que levou. 18 dias depois, com passe, tratamento e desobsessão,
porque Eurípides havia identificado que a loucura era um processo obsessivo e a gangrena, a perna inchada, era consequência desse problema de obsessão. 18 dias depois, a obsessão havia sido tratada, a mulher havia recuperado a sua lucidez e, por conta disso, com o tempo, Maria Modesto Cravo foi aquela que fundou, criou um sanatório lá em Uberaba, um dos mais famosos do Brasil, e do qual o doutor Humberto Ferreira foi um dos diretores até antes de desencarnar. Então, meus irmãos, é para que vocês possam perceber o poder magnético desse homem, esse espírito de Skol que esteve entre nós há mais ou menos um século, pouco mais de um século. Entre nós, isso aconteceu em 1916, 2 anos antes dele vir a desencarnar, a 1º de novembro de 1918. Então era um homem fantástico, era um ser humano como poucos, porque ele sempre se dispunha, jamais se negava a levar o seu amparo, a estender a sua mão, a levar a cura, a fazer algo por aqueles que o buscavam, independentemente, como sempre venho a dizer, porque é uma realidade, independentemente de crença, independente de amizade, independente de classe social, não importava. Ele fazia tudo para recuperar a saúde e recuperar a vida ou salvar a vida das pessoas que o buscavam. Então esse era o nosso querido Eurípides Barçanufo, para o qual peço que vocês sempre apelem, sempre. Não tenham qualquer tipo de vergonha, de inibição. Não. Clamem, chamem por Eurípides Barçanufo. Ele é um dos trabalhadores do Cristo na pátria da imortalidade a ajudar, a trabalhar nesse período, nesse processo de transição pelo qual nós passamos, inclusive nesse período pandêmico. Mas é preciso que nós façamos sempre a nossa parte. Façamos por onde? Para que então nós recebamos tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência, para a nossa recuperação, para a nossa transformação íntima. Depende apenas de cada um de nós. Então Deus abençoe vocês, a nossa querida Lúcia de Areia Branca, que Deus abençoe por estar sempre conosco, a Andréia, a Anjos, os outros que eu não posso ver agora, mas que continuarão com certeza com a nossa querida irmã Isa, que está a aguardar para entrar novamente para falar e finalizar o nosso evangelho, lembrando do nosso querido Francisco de Assis, que não é outro senão aquele que escreveu um dos evangelhos que está lá no Novo Testamento, João Evangelista. Então, muita paz para vocês, que Deus os abençoe e recebam, continuem recebendo as bênçãos, os fluidos curadores de Eurípides Barçanufo, que está emitindo para cada um de vocês, de acordo com a sua necessidade, neste momento em que nós estamos aqui. Muita paz, meus queridos. Deus te abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês e tenham um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Paz e luz.